pessoal. Então, aguardem fecharmos os 5 minutos de tolerância, né? Para a gente ter aí mais pessoas na sala. Boa noite, Adriana, Edilson, Simon, Isabelle, Aparecida. Temos duas Isabelas, né? Uma Isabelle, outra Isabela. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje, como eu disse ontem, né? Fazendo a correção do nosso simulado com uma tranquilidade maior, né? Foi uma demanda que um aluno apresentou ontem, que pediu assim que fosse feito com cuidado, porque ela perdeu as primeiras aulas, mas a gente tem um entendimento também para resolver essas questões com a maior tranquilidade possível, para a gente se alimentar de fato e entender primordialmente o perfil, né, da banca FGV, já que o simulado de vocês foi todo conforme as questões da própria banca, né? De maneira geral, dentro do que a gente estudou, claro, né? Eu tive esse cuidado de trazer questões que a gente estudou, né, em teoria, mas de maneira geral eu achei um nível mediano, não achei nada muito hard ou, enfim, né, que viesse a exigir tanto da gente, tá bom? O que foi me pedido também para falar hoje foi sobre a nossa conquista, né, assim, diante do concurso da Prefeitura Municipal do Crato, no que diz respeito à aprovação de alguns alunos da gente, né? É importante a gente falar isso para sempre estar motivando, para sempre estar deixando acesa aí essa nossa motivação, a nossa vontade de fato, né? De gabaritar uma prova, de garantir nossa vaga aí nos concursos, tá certo? Então, deixa eu apresentar aqui a minha projeção. Tem alguém que está aqui que não estava ontem? Se puder falar, que eu ainda não. Se puder dizer aí, Isabela, as duas Isabelas, alguém mais que não pôde se fazer presente ontem, porque para a aula de hoje eu separei esse momento da correção, né, do simulado, que a gente vai fazer com muita calma, né, sem correr aí com o raciocínio, e eu vou fazer só um retrospectivo do que a gente viu ontem, tá? Assim, né, a essência, o que realmente se faz importante dentro do nosso estudo para concurso, tá certo? Então, vocês, as duas, a Isabela, né, Ribeiro e a Isabelle e a Adriana, a gente vai dar uma leve pincelada do que a gente viu ontem, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Alguém, por favor, só me confirma se está dando para ver a projeção. Sim. Meu amigo Edilson sempre participando, sempre me ajudando. Bom, e aí eu até peço desculpa para a pessoa que estava presente ontem, que eu não vou me lembrar o nome da nossa aluna, mas que falou que perdeu as primeiras aulas. E eu achei importante só dar essa relembrada para vocês, né? Primeiro, que nós estamos na disciplina de SUS, né? É uma disciplina que vai ser cobrada, né? Vai ser exigida aí tanto para o pessoal do nível médio para o nível superior também. E existe aí um levantamento, né, de questões cobradas pela banca FGV no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde. Então, o que eu poderia destacar para vocês, tendo em consideração esse banco de questões, seriam esses temas aqui, tá? Que seriam o foco do estudo de vocês, pessoal. Essa caminhada de concurso público requer uma inteligência emocional para a gente direcionar o nosso estudo, né? Por isso que vocês estão aqui. A minha meta não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V das leis. A minha meta é realmente direcionar as informações. O que é essencial? O que é que, de fato, é importante para o seu entendimento, né?
E aí tem coisas que a gente consegue suprimir dentro do nosso tempo, né? Dentro da nossa prioridade de tempo, na verdade, mas aqui são os temas principais. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a organização do Sistema Único de Saúde, dentro da Lei 8080. Aqui nós já podemos pincelar, visualizar algumas políticas de saúde, né, voltadas na temática. Planejamento em saúde, isso é um tema muito recorrente. Eu acredito que eu ainda não falei para vocês no que diz respeito a esse tema. Inclusive, tem uma questão do simulado, que vai falar até do instrumento de planejamento, que infelizmente ela caiu ali, eu estava, sabe, a professora estava um pouco atrapalhada, porque foi um conteúdo que a gente ainda não viu, né, mas quem conseguiu responder, né, tudo bem. Só que essa questão a gente ainda vai estudar, né, principalmente quando a gente chegar no decreto 7.508 de 2011, que esse decreto é o que regulamenta a Lei 8080, né? Para quem não é da área, eu gosto de reforçar algumas informações. Para quem já tem esse entendimento, ótimo, que sedimentar ainda mais. Eu sempre falo para vocês que o SUS nasceu na Constituição Federal. Ingrid, que Constituição é essa? Constituição Federal do ano de 88. Então, lá nos artigos dessa Constituição, nós temos os artigos da saúde, né, que a gente fala, que é o artigo 194. Eu gosto de fazer essa anotação, porque eu sei que tem gente que gosta de estudar anotando, né? 194 ao 200, perdão. Tem aqui minha borrachinha. 194 ao 200. Pronto, é aqui que a gente começa a visualizar, né, dentro dos nossos marcos jurídicos. Que é isso, Ingrid? Dentro das nossas leis, dentro das nossas normas, o nascimento do SUS, né? Então, nasce aqui. Depois disso, a gente vem para a Lei 8080, lá do ano de 1990, que é o que está sendo o nosso foco de estudo desde o nosso primeiro dia de aula. Eu me planejei para encerrar hoje a Lei 8080, mas eu vejo que não vai dar, né? A gente vai deixar para o próximo encontro. Mas essa Lei 8080 é o que tem de crucial no SUS, né? Assim, você entender o que são os objetivos do SUS, a gente entender o que são os princípios do SUS, o que é um princípio doutrinário, o que é um princípio organizativo. Então, a gente está no coração, né, do SUS propriamente dito. Depois nós temos a Lei 8.142, que vai falar de participação social, controle social e repasse financeiro do SUS. E para regulamentar essa Lei 8080, nós temos o decreto, vou anotar aqui minha setinha, vou anotar aqui, tá? Decreto 7.508 de 2011. E aqui nós tivemos, assim como a Lei 8080, como nós conversamos, né, desde o início, nós tivemos vetos, ou seja, anulações ou adições, adendos para determinados artigos. E como nesse decreto 7.508 vai regulamentar a Lei 8080, vai falar de gestão de SUS, de repasse financeiro, nós tivemos também mudanças, inclusive agora de 2020. E aí a gente sempre alerta o pensamento para o contexto de pandemia, né? Nós tivemos aí algumas modificações no que diz respeito ao financiamento do SUS, também quando a gente considera o contexto de pandemia por Covid-19, certo? Então, outro ponto que a gente destaca são essas relacionadas à participação e controle social, né? Resolução 453 de 2012, que vai falar do funcionamento dos conselhos de saúde, né? Existe toda uma resolução, um marco jurídico que vai realmente definir, né, estabelecer como se dá o funcionamento desses conselhos, né? Constituição Federal, como já foi citado, Seguridade Social, como já foi citado, que essa Seguridade Social, ela começa a ser abordada no artigo 194 e 195 da Constituição Federal, ok? E aqui, como já foi dito, né, Organização e Planejamento em Saúde. Eu ainda acendo aqui
esse tema de planejamento e organização em saúde, planejamento em saúde, está aqui um asteriscozinho, que tem sido muito foco de questões da banca, né? Porque foi que a banca percebeu que já foi abordado questões nessa temática, né, de planejamento, instrumentos de gestão, e os candidatos têm errado muito, né? É um tema que realmente requer uma atenção, que requer aí um aprofundamento, no sentido de compreender o que é um instrumento de gestão, o que é um instrumento de planejamento, né? Entender aqueles repasses, entender como se dá de fato a gestão no SUS, né? Então a banca percebeu que tem tido muitos erros, e aí ela, como não é muito amigável, a banca ela quer realmente ver, né, o melhor da gente, então ela tende a cobrar questões voltadas para isso também. Então, se você tem uma dificuldade com esse tema envolvendo gestão, né? Você já tem aí, eu já dou essa dica para você se dedicar ainda mais, né? Para essa temática. Mas é isso que a gente vai fazer aqui também, tá certo? Bom, vamos começar a resolução das nossas questões, né? Foram 10 questões, que inclusive é o mesmo número de questões na nossa prova da FGV, tá ok? Outra dica que eu dou é que, por exemplo, todo concurso, toda banca examinadora, principalmente bancas renomadas como a FGV, em toda a sua prova, toda a nossa prova, existem ali uma distribuição de níveis de questões, né? Questões difíceis, questões médias e questões fáceis, né? Em nível realmente de complexidade. Então, a gente tem que se atentar para quando a gente for resolver as questões, não pensar que vai cair só uma mão com açúcar, né? Dentro desse rol de SUS, a gente vai ter questões de nível alto, né? Questões de nível médio e questões de nível fácil, né? Então, quando vocês forem resolver, procurem fazer as questões de fato, né? Mesmo que erre, vamos aprender com os erros. Algo que eu procuro aqui ensinar para vocês, resolver por eliminação, né? São estratégias que o concurseiro pode fazer mão, né? Pode lançar mão para na hora aí de resolver, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão, né? Que foi da banca FGV, para analistas legislativos na área de assistência social em 2012, né? Os assistentes sociais que estiverem aqui presentes, eu sempre costumo dizer que são profissionais que dominam o SUS, né? É uma legislação base para toda e qualquer profissão, obviamente, da saúde, e também não apenas da saúde, mas o assistente social domina mesmo. E aí a primeira questão diz: a Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor, decretou o direito à saúde com universal, não condicionamento à atribuição. A Lei 8080 criou o Sistema Único de Saúde e a Lei 8.142 regulamentou a participação da comunidade pelo Sistema Único de Saúde e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O Sistema Único de Saúde é estruturado segundo os seguintes princípios. Então, você vê que aqui nós temos um enunciado relativamente simples, né? Em que ele vai trazendo o leitor, né, o candidato contextualizando a Lei 8080, a Lei 8.142, mas o que ele está trazendo no comando da questão, quando a gente fala no comando da questão, é para o que ele está pedindo, né? Geralmente vem aqui no final da frase. Então, ele traz o sistema, aí eu percebo que o candidato grife esse finalzinho aqui, o Sistema Único de Saúde é estruturado segundo os seguintes princípios. A gente estudou, né, no começo da Lei 8080, o que são os princípios e diretrizes do SUS. E aí ele fala, regionalização, que corresponde à sua adequação às diferenças regionais. Item 2, hierarquização de suas diversas instâncias operacionais, estruturadas segundo o grau das respectivas responsabilidades sob comando único. E o item 3, que ele fala descentralização, pois deve adaptar-se aos diversos níveis de direção administrativa, a começar pela esfera estadual. Então, aqui é uma questão relativamente simples, mas que requer, né, sempre a nossa
Atenção. Se alguém puder falar aí no bate-papo ou no microfone, né? Alguma contribuição, alguma participação, eu vou colocar aqui o bate-papo no meu celular para eu visualizar vocês, as respostas. E aí, pessoal? Quero que vocês me... Tem alguém aqui que não fez o simulado? Tem algum aluno que não fez, não conseguiu, ainda não teve acesso? Estou aqui olhando para o bate-papo também, para saber o que é que vocês podem me responder. Vale, tá todo mundo cansado hoje, é? Sexta-feira. Vamos, pessoal, vamos participar. Germana, eu fiz, mas acertei somente 4 questões. Germana, é como a gente sempre fala, a hora de errar é agora, né? A hora de errar é agora, então não fique triste não por esse perfil, não, porque eu não me recordo a sua aproximação com o tema, mas digo assim, se você é da área da saúde, né? Ou não, como a gente tem alguns colegas que não são da área, por isso uma certa dificuldade com a temática SUS, mas o caminho é esse, amiga. Você fala assim, eu fiz, mas acertei 4 e vou acertar muito mais, né? Bom, vocês não estão querendo falar muito hoje. Essa primeira questão, pessoal, vamos aqui com atenção. Ele traz esse texto inicialmente falando, né, contextualizando, talvez para nos tirar um pouco do foco do comando, porque ele está falando aqui de princípios, né? Lá na lei. Ótimo, depois você verificou os erros, né? Esse é o caminho mesmo, né? Responder e verificar os erros, e depois não errar mais. Bom, e aqui ele está falando de princípios, né? A gente viu princípios do SUS. A gente sempre está, né, reforçando o que é princípio do SUS. E aí, eu vou aqui falar, eu já passo aqui para esse segundo slide, que é o artigo 7º, que ele é quando lá na Lei 8080, Ingrid, esse artigo 7º é de que mesmo? Da Lei 8080, né? Lei 8080, no seu artigo 7º, vai falar os princípios e diretrizes do SUS. Então, ele vai dar essa sequência aqui de princípios, né? Ele traz universalidade de acesso, ou seja, o SUS ele tem que ter um acesso universal para todo e qualquer cidadão, né? Seja ele idoso, seja uma criança, seja um recém-nascido, seja quem for, é um acesso universal de fato. Esse termo universalidade vem de acesso à saúde para todos, sem discriminação, sem preconceito, né? Ele traz ainda a integralidade da assistência, ou seja, aquele usuário do SUS que busca os serviços de saúde, ele tem que ter um atendimento integral. Essa integralidade da assistência, quando ele fala, é que, quando necessário, ele vai ter que ter o atendimento na atenção primária, secundária, terciária, né? A gente faz até aquela piramidezinha, em que na base da pirâmide nós temos a atenção primária, a saúde, a atenção básica, os postos de saúde, como a gente conhece. Nós temos a atenção secundária, e aqui no topo da pirâmide, que é mais estreita, por isso que é em menor quantidade, né? Nós temos a atenção terciária, que é uma atenção especializada, tá? Aqui na atenção secundária nós temos as UPAs, por exemplo, alguns hospitais de médio porte, tá certo? Além disso, ele traz como princípios, na letra da lei, eu quero que vocês lembrem disso, princípios. Ele vem trazendo essa sequência aqui: preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física, igualdade da assistência à saúde. Nesse termo igualdade, nós até fizemos o comparativo de igualdade, que é diferente de equidade. Eu não sei se vocês lembram, né?
Equidade é tratar desigual os desiguais, né? É fazer com que o tratamento seja diferente entre as pessoas, porque essas pessoas são diferentes, têm necessidades de saúde diferentes, mas esse tratamento desigual para desiguais é justamente para atingir essa igualdade na assistência à saúde, tá? É, Maria Só Aparecida. complementando aqui a sua fala, professora, ele diz que a gente tem que dar mais para quem precisa de mais, não é isso? Isso. Quem está falando? Quem falou agora, por favor? A Isabelle, professora. Pronto, Isabela. Obrigada. É isso mesmo, Isabelle. tá? Isabelle, obrigada. Outro princípio, direito à informação, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização. E aqui eu faço até um asterisco vermelho, porque essa parte, esse termo aqui, essa palavra divulgação, nós também vamos ver lá nos objetivos do SUS. Eu não sei se vocês lembram. Nós temos 3 objetivos, que inclusive é tema de questão. Ele colocar as alternativas e dizer, é objetivo do SUS ou não é? Né? É algo bem... É assim mesmo que ele vai cobrar. Nós temos a identificação, né, de fatores que vão interferir na saúde, como primeiro objetivo. A gente identifica e divulga, por isso que eu estou colocando o asteriscozinho, para você não confundir. Ele vai dizer que primeiro a gente identifica e divulga. Divulga o quê? Esses fatores condicionantes da saúde, né? Aqueles problemas de saúde, agravos de saúde, propriamente dito, para otimizar o entendimento de vocês. Quando a gente identifica esse problema de saúde, quando eu falo a gente, é o SUS, né? Quando o SUS identifica esse problema de saúde, o que é que ele faz subsequentemente? Formula políticas, né? Políticas de assistência à saúde. Então, aqui o segundo objetivo é formular essas políticas de assistência para poder agir em cima desses problemas. E se a gente formulou, a gente não, o SUS, né? Se o SUS formulou essas políticas, agora a gente coloca as políticas em execução, né? Então, promove a assistência propriamente dita de saúde, tá? Então, só coloquei esse asterisco aqui para vocês, para esse termo de divulgação, para vocês não esquecerem que ele aparece tanto aqui nos objetivos do SUS, né, quanto aqui como princípio no artigo 7º, em que fala dos princípios do SUS, tá? O que difere aqui são a identificação e divulgação de problemas de saúde, falando assim de maneira bem objetiva, e aqui ele vai falar que é a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, tá? Como princípio, também nós temos a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, participação da comunidade, descentralização política administrativa, com direção única em cada esfera de governo. Para quem não é da área, eu vou só reforçar, quando ele fala descentralização, é que ele vai tirar, né, o SUS ele está realmente capilarizando, vamos dizer assim, está distribuindo as responsabilidades para o município, para o estado e para a União. União entendida como o governo federal, né? A instância federal. E quando ele fala com direção única em cada esfera de governo, ele está querendo dizer justamente isso. A nível de município, nós temos como responsáveis, quem é responsável por essa direção no município? A Secretaria Municipal de Saúde. Quem é essa direção única na esfera estadual? Secretaria Estadual de Saúde. E a direção única na esfera federal é o Ministério da Saúde, tá certo? Então, só reforçando aqui os nossos princípios, né? Ele fala da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Por que que o SUS fala isso, pessoal? Porque dentro de um país continental e grande, que é o Brasil, ninguém melhor para conhecer a sua população, as suas necessidades daquela população, do que o próprio município, não é verdade? Quando a gente tem esse pensamento de que o país é grande, ok, vamos fechar agora os estados,
Ok, estado do Ceará. Agora vamos fechar no município? Então, ninguém melhor do que o próprio Juazeiro do Norte vai saber das suas necessidades. Ninguém melhor do que o próprio Crato vai saber das suas necessidades. E também potencialidades dentro do Sistema Único de Saúde. E por isso que ele faz essa ênfase dessa descentralização dos serviços para os municípios. Que, inclusive, como essa descentralização tem aí uma ênfase nos municípios, a gente percebe, vê que dentro do financiamento do SUS, um dos maiores percentuais, né, que nós temos é do município, que ele entra aí com 15%, né, do orçamento para a sua contribuição aí no financiamento do SUS, tá certo? Reforça a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde, a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, né, de todas as instâncias governamentais, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da assistência. Isso é importante reforçar para vocês. O SUS ele se faz dessa maneira capilarizada, ele se faz de maneira integral, universal, né? Hierarquizado, mas a visão que esses princípios trazem é que o problema de saúde daquele indivíduo, daquela família e daquela comunidade seja resolvido, né? Para a gente parar de ter, assim, é um desafio de anos e anos, né? Mas ainda tem como um desafio contemporâneo a falta de, não vou dizer a falta, né, mas essa resolução dos serviços ainda é insuficientes, né, a gente vê diversos contextos, diversas situações em que o paciente tem o seu problema de saúde e é mandado da atenção primária para a atenção secundária, aí volta para a atenção primária, aí vai para a secundária, consegue para a terciária, mas esse paciente em algum momento ele pode não ter o seu problema ainda resolvido. E essa integralidade, né, esse funcionamento em rede, a gente precisa visualizar principalmente isso. Esse problema dessa criatura precisa ser resolvido, né? Além como princípios, nós temos organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, né? E ainda vimos que os princípios do SUS, eles são organizados por alguns autores, por estudiosos, como princípios doutrinários, certo? Princípios doutrinários, que a gente consegue visualizar nesses três primeiros princípios. Princípios doutrinários ou princípios filosóficos, né? Nós temos outros nomes para dar para esses bonitinhos, que são princípios que eles fazem aí uma base filosófica propriamente dita dentro da assistência à saúde, que são universalidade, equidade e integralidade. Eu sempre dou a dica de que esses princípios doutrinários, eles começam com as vogais, né? U, E e I. Nós temos outros princípios que são organizados e classificados como princípios organizativos. Organizativos. Esses princípios organizativos, que são participação popular, regionalização e hierarquização e descentralização, eles serão utilizados, tá aqui até a interpretação, né? O SUS pode ser entendido como um núcleo comum que concentra os princípios doutrinários e uma forma de organização e operacionalização, ou seja, os princípios organizativos. Então, aqui é a base filosófica do SUS, que o SUS tem que ser universal, tem que ter um acesso para todos, tem que ter equidade, tratar desigual os desiguais e tem que ser integral, né? Atender essa população nos diferentes necessidades de saúde, ver essa população na sua integralidade, enxergar muito além do que a doença, enxergar o seu aspecto psicológico, mental, social, né? E, para tanto, para operacionalizar esses princípios doutrinários, nós temos esses princípios aqui de baixo, que são os organizativos. Eles que vão operacionalizar, né, o SUS agindo com base em princípios de participação popular,
regionalização, hierarquização e descentralização, aí sim é que o SUS vai conseguir atingir esses princípios doutrinários. Vai conseguir, na verdade, garantir os princípios doutrinários para essa população. Então, a gente pincelou um pouco, né, sobre esses princípios e a gente volta lá para a nossa questão, tá? Vocês ainda não me responderam. Então, a regionalização que corresponde à sua adequação às diferenças regionais. Vem como princípio do SUS? A gente viu esse termo aqui na lei? A gente viu, né? Tá aqui, ó. A regionalização e hierarquização da rede de serviços, ok? Então, a gente valida aqui esse item. Vamos aqui validar. Deixa eu ver se tem alguém falando no bate-papo. Olha aí, Germano, somente 1 e 2 corretos. Vamos aqui ver. Então, aqui o item 1 a gente valida como correta. Item 2, hierarquização de suas diversas instâncias operacionais estruturadas segundo o grau das respectivas responsabilidades sob o comando único. A gente viu que tem hierarquização? Vimos sim, não é isso? No item 3 ele traz descentralização, pois deve adaptar-se aos diversos níveis de direção administrativa. Até aí tudo ok, ele fala mesmo dessa descentralização. A começar pela esfera estadual, não, isso aqui é o que vai invalidar o nosso item. Nós vimos ali a ênfase dada aos municípios, não é verdade? Municípios. Ok? Então, aqui realmente os nossos itens apenas 1 e 2 estão corretos. A nossa letra é a letra B. Tá certo, Germana? Muito bem, acertou. Vamos aqui para a segunda questão. Pessoal, tem alguma dúvida? Não ficou claro? Por favor, falem aí. Vamos participar, meu povo. Ou foi tranquilo, é isso mesmo? Ok, então vamos para frente. Na questão 2, também uma questão da Banca FGV de 2015, né, para o pessoal da assistência social, nós temos sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, analisa as afirmativas a seguir. Então, esse campo de atuação, onde é que eu vou encontrar isso? Na Lei 8080, lá no artigo 6º, lá ele vai falar. É campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Vai deixar muito claro para a gente lá o que é campo de atuação. E aí, alguns alunos me perguntam, né, mas Ingrid, o que é esse campo de atuação? Esse campo de atuação nada mais é do que a gente dizer assim, ó, o SUS vai atuar nessa área aqui que está sendo descrita. O SUS tem aí sua responsabilidade, deve interferir, né? Tem aí sua contribuição, atua propriamente dito, é campo de atuação no que diz respeito a isso aqui. E aí a gente reforça. Estão incluídas no campo de atuação do SUS as vigilâncias, né? Tanto a vigilância sanitária quanto a vigilância epidemiológica. Nós vimos os conceitos de cada uma, né? Saúde do trabalhador e assistência terapêutica, inclusive integral. E aí ele traz, né? Saneamento básico, o SUS atua dentro do saneamento básico, recursos humanos, né? Vigilância nutricional, proteção do meio ambiente, política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, fiscalização de serviços, produtos e substâncias, fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas. Cadê minha setinha? Água e bebidas, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, desenvolvimento científico e tecnológico, política de sangue e seus derivados, ok? Campo de atuação, Ingrid, o que é? É isso aqui. A gente lê, relê, fixa na memória, né? Traz aqui para o nosso entendimento. Peraí, o que é que o SUS, onde é que o SUS vai atuar? Então, na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e nessas demais áreas também, tá certo? E a gente volta para a nossa questão. Inclui
a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho? Nós enxergamos isso? Essas palavrinhas que a gente vai grifando, lendo e grifando, por exemplo, meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Será que nós vimos isso? Tá correto. Isso, tá corretíssimo. A gente visualiza assim ali, tá? A gente valida esse item. Boto assim. Se um tá correto, meu amigo Edilson, ele até, não sei, hoje ele tá calado. Mas ele já diria, professor, a gente já pode eliminar, por exemplo, a letra C. Cadê? A letra C a gente já tira, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. A gente vai fazendo por eliminação. Agora, sim, você tem certeza que esse item está correto, viu? Se tiver na dúvida, vai ler as outras com calma. A gente já elimina a letra B. E a gente elimina, enfim, fica entre A, D e E. Ok? Vamos seguindo. Segundo item, inclui o financiamento dos hospitais públicos em todo o território nacional. A gente viu isso em algum momento, quanto a financiamento dos hospitais públicos. É campo de atuação. A gente está falando nisso, né? Vamos aqui rever para o comando da questão. Ele está pedindo campo de atuação. Que a gente sabe que o SUS, ele obviamente tem aí sua participação no financiamento, né? Tem aí o campo de financiamento, a gente sabe disso. Agora, campo de atuação, não é isso? Então, a gente invalida esse item 2. Então, preste atenção, pessoal, para esse comando aqui. É campo de atuação que ele está pedindo, né? Se a gente invalida o item 2, a gente elimina essa alternativa E, né? E, por fim, terceiro item, inclui a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Nós enxergamos isso, alguma coisa voltada para sangue e hemoderivados. Enxergamos, né? Política de sangue e hemoderivados. Diz aí, Aparecida, foi tu entendeu errado? Então, nós temos o item 1 e 3 como corretos, letra D. Não é isso? Desaparecida. Diz o que é que está lhe angustiando, foi que você entendeu errado. Alguma dúvida nessa questão? Acho que me distraí. Mulher, pois bebe uma água, respira fundo e atenção, foco mesmo, tá? Alguma dúvida a mais, pessoal? Então a gente pode seguir. Então, só reforçando aí, ativa essa memória visual, né? Eu gosto muito de estudar enumerando as coisas. Eu gosto demais, que aí eu tenho certeza, assim, fica mais difícil de eu esquecer. Que a gente poderia enumerar aqui quantas áreas, né, de campo de atuação. Então, nós temos 1, 2, 3. Aqui são 4 e 5, viu? Porque tanto assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu boto bem assim, 15. São 15 campos de atuação. E aí, memória para que eu te quero, né, para a gente lembrar. Na terceira questão, também uma questão da FGV, né, de 2013, foi do Tribunal de Justiça. Então, vejam que é uma banca respeitada, né? Concursos aí de alta envergadura para analista judiciário e enfermagem. E ele traz na terceira questão: o Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 88, regulado pela Lei 8080 de 90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Ok. Com base no que dispõe a Lei Orgânica da Saúde, que lei é essa que ele está falando? Lei 8080. Quando ele fala Lei 8080, quando a gente fala em leis orgânicas da saúde, nós estamos falando tanto da Lei 8080, de que ano? 1990, quanto a Lei 8.142, de 1990 também. Tá? Então, lei orgânica, orgânica vem de organismo, vem de funcionamento, né? Como é que
ocorre essa lei da saúde. Então, lei orgânica da saúde. No item 1, nós temos os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Na aula anterior, tanto ontem quanto na aula passada, a gente viu como é que se estabelece esses consórcios. E eu enfatizo para vocês que sempre que vocês verem essa palavra consórcios, no contexto do Sistema Único de Saúde, essa palavra consórcio sempre vai estar ligada a município. Quem faz consórcios são os municípios. Esses consórcios são acordos, né, entre municípios para ter a garantia ali da assistência à saúde, para ter realmente essa saúde garantida. Caso um município, por exemplo, não tenha um determinado hospital, não tenha uma maternidade, então esse município faz consórcio, né, com municípios vizinhos, limítrofes ou não, né, municípios próximos, para que essa população tenha acesso a uma maternidade, né, para que essa gestante consiga ali ter a sua saúde materno-infantil garantida, por exemplo. Então, esse item está correto, né? A gente pode validar. Vamos ler o segundo. A integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico faz parte dos princípios do SUS. A gente viu agora há pouco a questão dos princípios do SUS. O que é que vocês acham? Faz parte mesmo essa questão dessa integração, meio ambiente, saneamento básico? A gente viu em algum momento essas palavras? Me respondam aí, por favor. Vou até voltar para ajudar vocês. Sim. Ótimo. Então, a gente valida também esse item, né? E, por fim, ele traz, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltados para a cobertura total de suas ações. Isso também foi o que a gente viu ontem, essa questão dos distritos sanitários, né? Que está aí a nível municipal, sim, né? É um item correto. Um distrito sanitário são áreas geográficas, né, que comportam uma população com características tanto epidemiológicas quanto sociais específicas. E aí ontem a gente deu uma olhada até no subsistema de saúde indígena, em que nós temos lá uns distritos sanitários da saúde indígena propriamente dito. E eu disse, pessoal, de repente, a gente tem aqui, numa área lá de Manaus, por exemplo, né, uma área nortista, obviamente tem ali a presença dos indígenas, numa mesma área a gente pode ter diversas tribos, né, com culturas diferentes, com, enfim, aspectos epidemiológicos também diferentes, e aí a gente que eu digo, o Sistema Único de Saúde, os profissionais de saúde, né, os gestores, enfim, podem organizar aquela área em distritos sanitários, que para esse público em específico nós temos os distritos sanitários, né, da saúde indígena. A gente vai até reforçar um pouco aí depois dessa nossa resolução, tá certo? Então, esses distritos sanitários são isso, áreas geográficas que comportam uma população com características epidemiológicas e sociais específicas. O município pode fazer isso? Pode sim, tá certo? Pode e deve. Quando o município faz isso, ele organiza melhor a sua assistência. Ele realmente faz ali um atendimento que considere as especificidades daquele grupo, né? E se eu considero a especificidade de um grupo, eu consigo trazer ações de saúde mais efetivas, né? Melhor direcionadas para as necessidades deles, tá certo? Então, essa terceira questão tem como gabarito letra E. Alguma dúvida, algum questionamento que a gente possa fazer quanto a essa questão? Vou seguindo, viu? Não está todo mundo cansado, só pode. Ou então está muito tranquilo. Vamos seguindo. Aqui eu trago, né, o artigo 8º, onde é que eu estou vendo que o município poderão constituir consórcios. Aliás, perdão, pessoal, aqui no artigo 10º,
na nossa Lei 8080, né? Ele cita essa questão do estabelecimento de consórcios dos municípios. Ele traz: os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de saúde que ele correspondam. O que é que eu tenho que acender à memória de vocês? Consórcio é município. Consórcio não é Estado, não é União quem faz, é o próprio município, tá? E aí vocês lembram a questão dos distritos sanitários. Lembre de quando um município muito pequeno não tem, por exemplo, uma maternidade, né? Então, para tanto, é necessário estabelecer consórcios, né, intermunicipais para atender essa saúde, para atender a essa demanda, né, da saúde materna e infantil, tá certo? Lembre-se dessas palavrinhas-chave. A integração em nível executivo de saúde pelo meio ambiente, saneamento básico, né, é um princípio aí do SUS, só reforçando. E no nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde, que foi o que a gente já reforçou, tá certo? A nossa questão 4, nós temos que... Aí aqui a gente vai falar das comissões, né? As tão temidas, entre aspas, diante do entendimento. A gente está falando aqui, pessoal, para eu contextualizar, quando a gente fala de comissões intergestores, bipartido, tripartido, o tema central desse que vocês têm que lembrar, meu Deus, o que é isso aqui que, né, tem sido falado? Nós estamos falando de gestão de SUS, certo? A Lei 8080 é uma lei enorme, assim, porque é o coração do SUS, né? E dentro dessa lei, obviamente, ele não vai só dizer o que é princípio, o que é objetivo, ele vai dizer como é que ocorre a gestão do SUS, né? Dentro daquele ano, 1990, e aí também sofreu a lei, tem aí alguns vetos, alguns adendos. Mas o que a gente tem que lembrar é disso, fala de gestão, gerir, né? Como é que esse SUS vai ocorrer aí realmente para a população. Então, esse termozinho, comissões intergestores bi e tripartite, eu vou até ler o enunciado para vocês, são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Então, é uma comissão, é um conjunto de pessoas formado por gestores, né? E aí nós temos tanto a bipartite, bi vem de dois, ou seja, participa o município e o estado, e nós temos a tripartite, que é município, estado e união. Então, aqui são as três esferas governamentais, e aqui são as duas esferas governamentais, ok? Isso nós vimos nas aulas anteriores, né? Essas comissões foram criadas dentro da lei do SUS, a gente vai ver lá em determinado artigo, que são criadas comissões, e aí nós temos as comissões intersetoriais, comissões permanentes. Essas comissões intergestoras estão dentro dessas comissões intersetoriais. A gente vai ver um pouco mais na frente o conceito, mas só reforçando. Por que se fala de comissão intersetorial, né? Vou falar comissão intersetorial. Quando a gente fala de comissão intersetorial, nós estamos falando comissão entre setores, né? Que setores são esses? Setores da sociedade. Opa! Setores de saúde, educação, justiça, né? A assistência social está inclusa, né, dentro do setor saúde, obviamente. E essa comissão, por que existem essas comissões intersetoriais? Porque a saúde, para a gente produzir saúde, para a gente ter saúde, a gente depende de educação, a gente depende de transporte, de lazer, a gente depende né, desses outros fatores para se ter saúde que não estão apenas no setor saúde. Por isso que se fala de comissões intersetoriais. Tá? A gente vai só pormenorizar um pouco mais na frente. Vamos aqui voltar para a questão. E ele está pedindo no comando da questão, né? A atuação dessas comissões, que comissões? Intergestores bi e tripartite, tem entre seus objetivos. Ora, se são comissões de gestão, né? A gente pode até fazer essa questão aqui só por eliminação.
Vou começar aqui da letra E. Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde? Não. Apesar de ser uma comissão, né? Obviamente, vai propor aí algumas coisinhas que a gente vai ver, mas essa comissão aqui que ele está falando é de outro tipo de comissão, que é a comissão de educação permanente, que a gente vai ver, certo? Temos pelo menos esses três tipos de comissões: comissões intersetoriais, comissões permanentes e comissões de educação, aliás, comissões, perdão, pessoal, comissões intersetoriais, né? Comissões intergestores e comissões de educação permanente. O que ele está falando aqui nessa letra E é de educação permanente. Ingrid, qual é a palavra-chave aqui, ó? Educação continuada. Falou em comissão para formação e educação continuada, é comissão de educação permanente, ok? Letra D. Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visem a integração dos territórios e dos sistemas de referência e contra-referência. Articular políticas. Adriane perguntou. A alternativa é comissão intersetorial? É uma comissão de educação permanente, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco. Que é tida como educação intersetorial. Mas quando a gente vê aqui a palavra-chave educação continuada, a gente já ativa aqui, né, o pensamento para que, de fato, é uma educação, é uma comissão de educação permanente, tá certo? Letra D. Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visam a integração dos territórios e dos sistemas de referência e contra-referência. Será que é isso? Letra C. Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva diretamente áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nessa letra C, pessoal, ele está trazendo o conceito de outra comissão, que Adriana, você falou, né? É Adriana mesmo. Nessa letra C, sim, aqui nós estamos falando de comissões intersetoriais, tá certo? Vou botar assim, só um CI, comissão intersetorial. Por quê? Porque ele está falando justamente nisso, né? Que vai ser feito articulações, políticas e programas de interesse, sim, para a área da saúde, mas que envolva áreas que não compreendem o âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, que compreende a educação, justiça, né? Então, se compreende esses outros setores, então é uma comissão intersetorial, tá? Decidir exclusivamente a respeito dos aspectos operacionais e financeiros da gestão compartilhada do SUS, não, a gente invalida aqui por esse exclusivamente. Isso vai ser, sim, discutido dentro das comissões intergestores, bi e tripartite, mas não exclusivamente, né? Então, aqui a gente fica com a alternativa A, certo? Que está dentro dos seus objetivos, definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, tá certo? É um dos objetivos dessas comissões intergestores. O que está errado na letra D. Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visam a integração dos territórios e dos sistemas de referência e contra-referência. Isso não faz parte dos objetivos dessas comissões intergestores, tá? A gente vai ver um pouco mais na frente onde é que isso se encaixa, tá bom, Germana? Bom, então a gente viu que no artigo 13 são criadas essas comissões intersetoriais. Onde é que essas comissões vão atuar? Nas seguintes atividades, né? Alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Então, quando a gente visualiza essas áreas aqui, a gente compreende, né, que são áreas de outros setores, né, além da área da saúde, obviamente falando. E aí, nessas comissões intergestores bi e tripartite, elas vêm como fórum de negociação e pactuação entre gestores, né, quanto aos aspectos operacionais do SUS. Eu até exibi na aula desse tema aquele vídeo
que tem uma gestante, que ela está sem... primeiro que é um vídeo, como é que eu posso dizer? É uma situação hipotética, né? Eles ilustram como é que se dá esse trabalho dessas comissões. E ilustra uma gestante que ela, no município dela, não tem a maternidade, né? E ela fica ali desesperada, né? Como é que ela vai ter o filho? E aí, entre uns atores, dentro de uma sala, eles estão ali reunidos, que são justamente essas comissões intergestores. E aí eles começam a pactuar um com o outro, como é que vai ser feito, né? Essa negociação entre eles para que essa mulher tenha de fato garantido essa atenção, né, ao parto aí, para ter o parto dela, tá? São criadas comissões intersetoriais no âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Então, lembrar que essa comissão intersetorial que a gente conversou, ela está subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. Sempre lembrem disso, pessoal, que as questões tendem a nos dizer é que essas comissões que foram criadas nessa Lei 8080, as comissões intersetoriais, elas são subordinadas, por exemplo, ao Ministério da Saúde. Não. Como é uma comissão, é necessário um Conselho, né, Nacional de Saúde para que possa estar aí definindo realmente como é que pode funcionar, como é que se dá o funcionamento dessas comissões, né? Terão a finalidade de articular políticas, programas e interesses para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, nós já dissemos isso, subordinados ao Conselho Nacional de Saúde e integrado pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, ok? Nessas comissões de ter gestores bitripartido, quais são os objetivos, né, que a gente viu lá naquela questão que gabaritou, foi justamente esse aqui, definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de atenção e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração de suas ações e serviços dos entes federados, tá? Aqui é muito parecido com, assim, no que diz respeito ao número de objetivos, né? O SUS, no todo, tem 3 objetivos. A Comissão Intergestores Bitripartite também são 3 objetivos, tá certo? Então, aqui fica aqui essa diferenciação. Quando a gente fala de setores que abranjam, né, além do setor saúde, nós estamos falando de comissões intersetoriais. Quando nós estamos falando de formação, educação continuada, recursos humanos do SUS, nós estamos falando de comissões permanentes, né? E quando nós estamos falando de pactuação entre gestores para aspectos operacionais do SUS, nós estamos falando de comissões intergestores, né? A CIT, a CIB e a CIR, que tem a Comissão Intergestora Regional. Bom, alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Sim, Germana, invalidando aqui essa letra D, né? Aqui foi uma alternativa que ele colocou, mas que não, por exemplo, a gente não viu nenhuma menção de referência e contra-referência, né? Então foi uma alternativa que ele escreveu muito bem escrita, né? De repente, com uma falta de atenção, a gente tende a marcar também essa letra D, mas não faz parte do objetivo dele, não, tá? A gente não viu nenhuma menção desses termos aqui, referência e contra-referência, por isso a gente invalida essa alternativa. Tá respondido? Ok, vamos seguindo. Aqui na nossa quinta questão, né? Uma questão relativamente também tranquila, né? 2015, Banco FGV, do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele traz, considerando as disposições legais acerca do SUS, analisa as afirmativas a seguir. Então, item 1. Um dos objetivos do SUS diz respeito aos fatores, diz respeito à identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. O que é que vocês acham? Eu até já conversei hoje com vocês. O SUS,
né? Na Lei 8080, bem bonitinho lá. Isso, professor Edilson. Ele aqui é o primeiro objetivo do SUS. Nós temos outros dois, né? Temos 3 objetivos ao todo. Nunca se esqueçam disso. Enumerar para não esquecer. Esse é o primeiro objetivo. Depois que a gente identifica e divulga esses fatores e condicionantes da saúde, condicionantes e determinantes da saúde, a gente formula políticas, né? Próximo verbozinho aqui é formular políticas. Formular políticas para quê? Para atuar justamente nesses fatores condicionantes e determinantes de saúde, problemas de saúde, né? Para a gente simplificar o entendimento. E, por fim, a gente presta a assistência propriamente dita, com base nas políticas, certo? A Aparecida já está adiantando aí que a segunda está errada, né? Ele está falando que gerir. Oi, Débora, quer falar? No item 2, está falando que gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros é uma competência específica da direção estadual do SUS. Então, aqui eu trouxe esse quadro para vocês. Isso, Germana, é uma competência municipal. Esse quadro que a gente viu na aula anterior, na aula da semana passada, também nós vimos. E aí é um quadro que eu digo quadro que vale ouro, né? Em que nós temos as competências de cada ente federativo. Lá nesse quadro, no que diz respeito a essa temática aqui de Sistema Nacional de Sangue, hemocentros, nós vimos que no primeiro quadro, que é da esfera federal, qual é a responsabilidade? É normatizar, e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue e componentes e derivados. Então, pelos verbos, é algo bem teórico, né? Na esfera estadual, no que diz respeito a essa temática de hemocentros, Sistema Nacional de Sangue, na esfera estadual, ele vem para mediar o que acontece no município e o que acontece na esfera federal. Então, ele vem o quê? Coordenar, né? Coordenar, a gente pode utilizar esse sinônimo aí de mediar, né? A rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. Já o município, sim, aí a gente fica bem feliz. É o próprio município que vai gerir, né? É um verbo de execução, que está agindo realmente nesse sentido. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro. Então, a gente invalida essa, essa alternativa, né? Porque ele está dizendo que é de direção estadual e não é. E o item 3, quando por insuficiência do setor público for necessária a contratação de serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos. É isso mesmo. Então, alternativa, segundo vocês, vou colocar o gabarito de vocês. Cadê? 1 e 3, é? 1 e 3, letra E. Vocês não esqueçam não, viu, de marcar a alternativa correta lá no gabarito, pelo amor de Cristo. Então, tranquilo, pessoal? Para quem tem uma dificuldade, né, de saber o que é competência de quem, primeiro que nós temos competências em comuns. As competências em comuns para todos os níveis de governo, está lá no artigo 15. Pronto. Se eu sei o que é comum, aí a gente já fica melhor de visualizar o que é do artigo 16, que é competência apenas da União, do artigo 17, competências apenas do Estado, e a competência 18, que é competências apenas do município. Vai ter ainda no 19, ele vai dizer do Distrito Federal, porque ele vai dizer que as competências do Distrito Federal, como ele tem uma administração mista, ou seja, ora o Distrito Federal se comporta como município e ora ele se comporta como Estado, então as competências do Distrito Federal é tanto o artigo 18 quanto o artigo 17, que é competência municipal e estadual, ok? Então, vamos seguindo. Aqui foi a questão que a professora colocou, né, muito esperançosa de que a gente já tivesse aqui nesse nível de discussão, mas aí alguém conseguiu responder com tranquilidade? Ou como foi que ficou? Ficaram em dúvida?
Porque aqui, pessoal, eu vou dar um next, tá? Vou passar para o próximo, porque aqui exige, né, um aprofundamento, um estudo que a gente ainda não chegou lá. Essencialmente, quando nós tivemos, principalmente um decreto 7.508, né, para nos falar dessa parte de gestão, planejamento do SUS, os instrumentos de planejamento. Então, para não, né, atarentar o nosso entendimento, a gente deixa para posteriori, tá certo? Eu acertei essa devido a uma palavra que tinha no comando e na resposta. Eita, pois dê aí a dica, por favor. Vou voltar. Quando fala em parâmetros pactuados, aí eu fui na letra D, programação pactuada integrada. Letra D. Ok. É isso aí mesmo, a PPI, né? A famosa PPI. Mas aí, para não confundir o pessoal, vamos seguindo aqui. Uhum. Mas parabéns, viu? Essas questões, como eu disse no começo da aula, né, que envolvem planejamento do SUS, instrumento de planejamento, são questões de nível, eu não vou dizer avançado, mas de um nível aprofundado por parte dos candidatos, né, que, por exemplo, na faculdade, talvez esse conhecimento não seja tão sedimentado, né? Na prática, pior ainda, assim, a questão do entendimento, no sentido de realmente quem é da gestão é que vai ter a propriedade de falar daquilo, né? De saber, assim, essencialmente. Mas a gente vai chegar aí, se Deus quiser. Aqui é só uma imagem que eu iria ilustrar, né? Mas eu disse, né? Melhor deixar para depois mesmo. Na nossa sétima questão, pessoal, também o concurso do TJ, né, Tribunal de Justiça do Piauí, 2015, a gente traz que as ações de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, que são de responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e municípios são. Então, ele traz formar consórcios administrativos intermunicipais. Se é intermunicipais, vocês concordam comigo que é só o município, né? A gente consegue invalidar essa questão. Lembrando, o que é que ele está pedindo? O que é de atribuição comum a todas as esferas de governo. Professor, onde é que eu vou encontrar isso? No artigo 15 da nossa Lei 8080. Tá ok? Letra B. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Então, a gente vai observar aqui o verbo. É um verbo de ação, né? É de execução propriamente dita. Esses verbos de ação, de execução, estão essencialmente relacionados à esfera municipal, né, como nós vimos. Então, isso aqui cabe apenas ao município, essa gerência. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. O que é que vocês acham? Será que todo mundo faz isso? Será que todo mundo formula, avalia e apoia políticas de alimentação e nutrição? Germana, tu está em dúvida? Como é? Não estou entendendo, não. Isso, Aparecida, aqui é da união, né? Quando a gente prestar atenção nos verbos, que são verbos teóricos, né? De escrita, de formulação, elaboração, essencialmente esses verbos estão relacionados à esfera federal, né? Então, aqui é uma atribuição da União. Então, a gente invalida também. Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. O que é que vocês acham? Será que todo mundo define e coordena esse sistema de vigilância sanitária? União, né? E, por fim, a elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Isso aqui todo mundo vai fazer. Então, isso aqui é o nosso gabarito. Germana, tu ficaste com alguma dúvida quanto a essa questão? Tu falou aí letra C, letra B. A letra C eu estava em dúvida, mas já clareou. Ok. Preste atenção nos verbos. Quando a gente vê o verbo e assim vê, por exemplo, como é que eu posso dizer? A magnitude, né? A extensão do que ele está querendo dizer. Ele está falando aqui políticas, né? Então, essa parte de políticas, como é algo mais amplo,
a gente confere essencialmente, né? A gente sabe que tem sim políticas municipais, por exemplo, estaduais, mas aqui no nosso contexto, né, de estudo aqui para a SUS, a gente lembra disso, de que essencialmente está relacionada à União, tá bom? Então, Ok, letra E como nosso gabarito. Lembrando que plano de saúde, o município tem seu plano de saúde, o estado tem o plano de saúde e a União tem o plano de saúde. Então, todo mundo deve elaborar e atualizar periodicamente esse plano de saúde. A gente vai ver isso quando a gente vai melhor detalhar isso quando a gente tiver justamente na parte de planejamento de SUS, né? Planejamento e gestão do SUS. Aqui eu trago o artigo 15, né? Que são as atribuições comuns. Aqui eu já encaro como uma brincadeira tão legal quando eu vou resolver questões, né? Porque é de fato você interpretar e lembrar, né? Do que é de atribuição de todo mundo, o que é que só o município do Crato faz, por exemplo, o que é que só o estado do Ceará faz, o que é que o Brasil todo faz. Aqui nós temos uma série, né, de atribuições. Quando a gente lê, a gente consegue interpretar. Realmente, isso aqui todo mundo tem que fazer, né? Por exemplo, definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde, né? Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. Então, todo mundo tem que agir também nisso. E, enfim, esses verbos todos, né? Percebam que, olha aí como chama a atenção, sempre tem o verbo elaborar, né? Que sempre tem, perdão. A gente pode destacar, né, esse verbo elaboração, tá? A gente já acende a lâmpadazinha para atribuições em comum, mas lá nas atribuições específicas a gente também tem, obviamente. Esse verbo aqui, participação, né? Se é participação, não é algo exclusivamente meu. Se eu estou participando, mais alguém também está participando. Então, as outras esferas também atuam nisso, né? Todas as esferas. E, enfim, elaboração, né? Tudo é uma questão realmente de leitura e fixação. Mais atribuições em comuns, que eu não vou me deter essa leitura, né? Isso aqui é algo realmente individual de cada um. E aqui o quadro que vale ouro, né? Eu disse a vocês, ele organizou em temas semelhantes, como por exemplo, ambientes de trabalho, aqui nesse primeiro quadro. Isso aqui é bom demais, minha gente. Passar uma tarde todinha lendo isso aqui. Ambientes de trabalho. Opa, eu sei que tanto a União, o Estado e o município, eles atuam de alguma forma em ambiente de trabalho. Agora, como é que eles atuam? Né? Vejam que todos utilizam do verbo participar, só que a esfera federal, ela formula, né, essas políticas públicas, ou seja, é um verbo teórico, né? Fala de formulação de políticas, a gente entende que é uma esfera federal de fato. O Estado participa dessa formulação de políticas e da execução de ações de saneamento básico, né? Então, faz essa, como eu disse a vocês, né? Existem as políticas estaduais, sim, obviamente, né? E aqui o que vai diferenciar é essa complementação aqui, ó. E executa as ações de saneamento básico e das ações de controle e avaliação das condições do ambiente de trabalho. E nessa temática de ambiente de trabalho, o que é que o município faz? Executa, né? Participa da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e ao trabalho, e aos ambientes de trabalho, né? Então, vamos se atentar aqui para esses verbos. Isso ocorre de maneira semelhante nos demais quadros que a gente vê aqui, né? Nesse segundo quadro, ele está falando de vigilância epidemiológica e sanitária, né? O que é de competência da União, do Estado e do município, e por aí vai, tá? Se a gente puder fotografar na memória esse quadro, pode nos ajudar bastante na hora da nossa prova, tá certo? Bom, a nossa oitava questão, nós temos, foi da Prefeitura Municipal de Cuiabá, né, em 2015, com relação ao financiamento do SUS, assinale V para afirmativo verdadeiro e F para falso. Primeira, o SUS é financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social? O que é que vocês acham? tá correto. Isso, a gente vai já reforçar essa validação aqui.
2. O SUS também conta com outras fontes de recursos, como provenientes de taxas e multas arrecadadas em seu âmbito. O que é que vocês acham? Sim. Ok. Aqui são as outras fontes, né? Quando a gente vai ver daqui a pouco na imagem, além de outras fontes, então ele está falando disso aqui também, certo? E, por fim, o SUS não pode financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. O que é que vocês acham? Será que o SUS não está relacionado a isso? Errado. Isso. A gente viu sim, né? Essa relação, principalmente quando a gente viu a participação do SUS por meio das comissões intersetoriais, né? Que naquelas comissões intersetoriais tinha lá a questão do desenvolvimento científico e tecnologia em saúde. Então, se o SUS tem aí uma ação voltada para esse tema, né? Obviamente que o SUS participa, sim, desse financiamento nessas atividades, né? De pesquisa, ciência, enfim, tecnologia, né? Então, como nosso gabarito, VF, letra B. Pessoal, alguma dúvida? Estão achando tranquilo? O que é que vocês acharam do perfil dessas questões? Me coloquem aí em 3. Não, vou deixar para o final, né? Faltam só 2. Aí vocês me falam aí o que é que vocês acharam. Bom, nessa questão, ele tratou, né, essencialmente, de financiamento do SUS. Então, de uma maneira objetiva, esse financiamento do SUS ocorre por meio de recursos da Seguridade Social, sim, né? Recursos dos entes federativos, ou seja, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? Cada qual entra com um percentual de repasse, e também esses recursos de outras fontes, a exemplo do que a gente viu aqui nessa questão, né? E quando ele fala o SUS também conta com outras fontes, quando ele fala de outras fontes de recursos, como as provenientes de taxas e multas arrecadadas em seu âmbito, tá? Ele está falando disso. A gente vai pormenorizar isso. Quando a gente fala de financiamento do SUS, nós temos a Lei 8080 que começa a tratar, né, desse financiamento, só que a Lei 8080, ela sofreu alguns vetos, alguns adendos. O decreto 7.508 vem para regulamentar essa lei, então traz aí algumas atualizações. Nós temos algumas emendas constitucionais, né, que foram importantes para a definição desse financiamento. Como eu disse a vocês, houve uma atualização importante agora em 2020, né? Foi feito esse adendo na Lei 8080, então a gente vai ver isso com mais tranquilidade posterior, tá certo? Mas vocês já ficam cientes das palavrinhas-chave quando a gente fala de financiamento do SUS. Os entes federativos entram, e entes são esses: a União, estados, municípios, e incluindo o Distrito Federal, além da Seguridade Social e recursos de outras fontes. Tá certo? Questão 9. Prefeitura de Cuiabá, né? O mesmo concurso de 2015. Um dos princípios do SUS é a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e orientação programática. Isso porque a epidemiologia, então assim, a gente teria que ter um entendimento mínimo, né, para o que é essa epidemiologia, né, o que é que de fato ela vem a contribuir. Então, quando a gente fala de epidemiologia, a gente pode ter como palavras-chave, cadê? A gente pode ter como palavras-chave determinantes e condicionantes de saúde, né? Determinantes, os famosos DSCs, determinantes e condicionantes de saúde. É realmente um trabalho investigativo, certo? Quando a gente investiga, a gente identifica, a gente conhece, a gente explora. Então, causas e problemas de saúde de uma população, quando a gente fala, né, de epidemiologia propriamente dita. Que também é um conceito que, obviamente, a vigilância epidemiológica, quando a gente fala, Ingrid, o que é mesmo essa vigilância
epidemiológica. Ah, está dentro do campo de atuação do SUS, não é assim? São quantos? Quem é que lembra? Valendo um copo de suco Tang. Vocês lembram que no começo da aula nós falamos... 15. Quem foi que falou? Foi meu amigo? Deus, o xará do seu pai. Isso. É isso mesmo. 15. Né? A gente enumerou lá. Pessoal, vamos aqui quantificar para ninguém esquecer. 15. A vigilância epidemiológica está dentro desses 15. A vigilância epidemiológica utiliza-se, obviamente, do conceito de epidemiologia, né? Então, aqui, vamos lá. Letra A. Isso porque a epidemiologia, então, ele pede esse conceito, né, básico. Fornece uma cesta de ferramentas específicas para a mudança organizacional? Não. Mudança organizacional não é como uma palavra-chave, não, né? A gente viu como identificar, conhecer, investigar. A mudança organizacional vem em outras instâncias, por exemplo, tá? A gente invalida. A Germana já adiantou para a gente a letra C, vamos ver, né? Letra B, está relacionada com o planejamento orçamentário e financeiro? Não. O planejamento orçamentário e financeiro vai se utilizar de conhecimentos epidemiológicos, com certeza. Mas que a epidemiologia, ela entra aí nesse planejamento, hoje não, né? Letra C, vamos aqui invalidar essa letra D e letra E. Letra D, possibilita a participação da comunidade na gestão do SUS? Não. Também a gente não vê muita relação no que diz respeito ao conceito de epidemiologia, não. Está centrada nos estudos de capacidade de oferta dos serviços de saúde? Também não. Em nenhum momento a gente fala disso, de capacidade de ofertas. E aí, realmente, nos resta a letra C. Não é isso? Germana e Aparecida validaram aí a letra C. Muito bem. Permite conhecer, acompanhar e definir as causas dos problemas de saúde para uma população, ou de uma população, né? Essa é a principal contribuição da epidemiologia. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? A dica que eu dou é que vocês revisem, né, o conceito de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, certo? As bancas, elas também costumam cobrar esses conceitos, né? Algumas pessoas tendem a confundir, tá certo? Mas preste atenção, tudo que é parecido, tudo que tem, assim, conceito parecido, ideias parecidas, as bancas adoram, né, jogar aí nas provas, porque isso confunde as pessoas, mas nós não vamos confundir, certo? Aqui no artigo 7º, né, a gente vê do artigo 7º, nesse inciso 7º também, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, ok? E, por fim, a questão 10, sobre as atribuições da Direção Municipal do SUS, previstas na Lei 8080/90, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui ele está falando lá dos artigos que a gente já conversou, né? Os artigos 15, quando fala, deixa eu refazer, quando fala de atribuições, assim, só atribuições, nós estamos falando do artigo 15 ao artigo 19, não é isso? A gente viu que o 15 são as atribuições comuns para todo mundo, o 16, atribuições da União, 17, do Estado, 18, do município, 19, do Distrito Federal, não é isso? E aqui ele está pedindo do que é que compete à direção municipal. Então, eu lembro já dos verbos, que são verbos de execução, né? Vamos lá. Executar serviço de vigilância sanitária. O que é que vocês acham? Eu meio que já entreguei, né? Cadê, pessoal? Vão me ajudando. Aparecida, ok. Segundo, estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Ó. Vocês já pensaram, o município de Jati, por exemplo, um município pequeno, não desmerecendo a dó de Jati, mas o município poder ter essa competência de estabelecer normas para portos, aeroportos, já pensou? O município de Jardim, por exemplo, iria
normatizar como é que ocorrem as coisas lá em Guarulhos? Acho que não, né? Competência federal. Aqui é um pensamento até lógico da coisa. Aqui é a competência da União, né? E formar consórcios administrativos intermunicipais. Olha aí a palavrinha chave, né? Estou falando de município, estou falando de consórcio, tá tudo certo. Então, V, F, V. Não é isso? Nosso gabarito, nossa letra B. E aí, pessoal, deu para dar um entendimento melhor? Só reforçando a questão das atribuições, né, de cada esfera de gestão, de governo. O que é que vocês acharam dessas questões? Lembrando que todas foram da FGV. Me coloquem aí se vocês acharam uma palavra-chave para essas questões. Digam aí. Se são desafiadoras, se são tranquilas, se são medianas, se requer estudo, capciosas. Requer muito estudo. Requer estudo, com certeza. Quando a gente estuda, né, com esse mínimo de clareza, assim, e fixação, as coisas tendem a melhorar. E outra, resolução de questão, né? Vocês viram que resolver questão é ter estratégia também de resolução, né? Acho que foi Germana, né, que falou a questão lá da palavra-chave naquela questão do instrumento lá de gestão. Então, realmente é isso. Agora, ter muita atenção, né? Pessoal, 8h30, eu vou só revisitar a aula de ontem, certo? A gente vai reforçar alguns conhecimentos do que foi passado ontem para quem não pôde ficar, né? Ontem nós falamos dos subsistemas de saúde, que também estão na Lei 8080. Então, são subsistemas que foram criados para populações específicas, né? Que populações são essas? População indígena, né? É um grupo especial para o nosso Brasil. Então, em 1999, foi incluído essa lei. Aí, para a pessoa que ainda não tem esse entendimento, é de que a Lei 8080 sofreu esse adendo, né? Foi incluído em 1999, na Lei 8080, essa lei aqui, tá certo? Que trata, né, da população indígena. Outra lei incluída, que trata de um subsistema, é o subsistema de atenção domiciliar, né? Incluído em 2002, relacionado a isso, né? Atenção domiciliar, como é que ocorre, né? Dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde. E, por fim, em 2005 nós temos esse subsistema voltado para o trabalho de parto e pós-parto. Então, o trabalho de parto, né, aqueles momentos antecedentes, as contrações, enfim, todo o período de preparo, de fato, o parto, o nascimento da criança propriamente dito, e o pós-parto ali, até o 45º dia de vida, pelo menos, né, daquela criança. Então, como informações centrais para esse sistema de saúde indígena. Então, só reforçando, na verdade, quantos subsistemas são? 3, né? Lembrar da população indígena, lembrar dessa questão do atendimento domiciliar e dessa questão aí do trabalho de parto e pós-parto, ok? Lembrar também dessas datas, né? Pelo menos assim, um ano de inclusão, porque se é uma alteração da lei, né? A lei é de 1990, e em 99, dentre outras alterações, houve também essa alteração quanto à inclusão desse subsistema indígena, então pode ser foco da sua banca, né? É uma novidade, é uma mudança, então aí a gente já fica atento para essas datas. Em 2002, a de atenção domiciliar, e a de 2005, essa aí voltada para a saúde materna, tá certo? Materno infantil. Quanto ao subsistema de saúde indígena, né, que foi incluído na Lei 8080, no ano de 99, trata das ações e serviços de saúde, né, voltados para a população indígena em todo o território nacional, em que essas ações vão se dar de maneira coletiva e individualmente, né, e obedecendo o que está disposto na lei. E aí, as aulas ficam gravadas. Se faltar, assiste. É sim. A gente está só reforçando, tá certo? O nosso entendimento de ontem. Só para a gente ficar bem feliz até às 9 horas.
E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? É instituído, então, o subsistema, né, em que funcionará com perfeita integração com a Lei 8.142. E por que que ele fala dessa Lei 8.142 aqui, né? Porque lá na Lei 8.142, em que se fala da participação social, em que se fala do controle social, eles vão fazer menção à população indígena, né? Então, esse subsistema já está se comunicando com essa lei que fala dessa participação dos índios. Aí ontem eu até disse, né, que nos jornais não é raro a gente encontrar reportagens em que os índiozinhos estão lá participando, né, da sua forma, no que diz respeito a alguma temática envolvendo o SUS, né? Então, ali eles estão fazendo valer de fato a lei. Quanto ao financiamento desse subsistema, nós temos aqui a União. Financiamento subsistema indígena cabe à União, tá certo? A gente vai ver que complementarmente as outras esferas entram nesse financiamento, mas assim, de maneira geral, de maneira enfática, objetiva, né? E assim, não vou dizer de maneira única, mas assim, de maneira importantemente, de fato, é a União, tá certo? Se na sua alternativa, por exemplo, disser que o financiamento cabe ao Estado, não, tá errado. Cabe à União, tá certo? Quanto a esse subsistema, ele deve ocorrer conforme ocorre o SUS, né? Descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Quando a gente fala dessas palavras, a gente tem que relembrar do que é o conceito, né? Do que é um sistema descentralizado, hierarquizado e regionalizado, ok? Terá como base, isso aqui eu peço para que vocês fixem, principalmente para quem não pôde assistir ontem, eu enfatizei bastante, né? Esse termozinho aqui, que esse subsistema terá como base os distritos sanitários especiais indígenas, né? Trazendo aí já uma menção do que é um distrito sanitário. E ele traz até a siglazinha, ele quem? Que eu falo, a lei, né? A lei traz esse distrito sanitário especial indígena, o Distrito, perdão, né, gente? Distritos Sanitários Especiais Indígenas. A professora já está cansada. Mas vai dar certo. Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Então, se em algum momento você vê essa siglazinha, já não é mais estranho para você, né? Se diz respeito a essa base que tem aí, que dá a esse subsistema de atenção à saúde indígena, tá certo? E aqui eu trouxe até uma ilustração, né, de como ocorre basicamente, visualmente, né, esses distritos sanitários. Nós temos os postos de saúde dessa comunidade indígena, outro posto de saúde, né, aqui ilustrando como se dá realmente essa distribuição e essa organização dessa atenção aqui à saúde. Então, esses postos se comunicam com o polo base, né, que tem aí uma comunicação com a referência do SUS, com a Casa de Saúde do Índio. E o importante que a gente visualize nisso é que aqui tem que ser garantido, primeiro, a questão da hierarquização, né, desse cuidado, a integralidade desse cuidado e a regionalização, né? Quando a gente fala de regionalização, a gente está aí se relacionando de fato com essa questão desses distritos sanitários, propriamente dito, que para o nosso contexto de saúde indígena, a gente acende a lâmpadazinha e toma atenção para isso daqui, que esse subsistema tem como base esses distritos, né, distritos sanitários especiais indígenas, tá certo? Quanto ao subsistema de atendimento domiciliar, o nosso segundo subsistema da lei, né, que a gente elencou inicialmente, que esse subsistema foi adicionado em que ano? Na aula do SUS. Alguém arrisca responder? Ninguém arrisca. 2002? Isso, muito bem. Foi adicionado em 2002, né?
ali a nossa Lei 8080, o que é que essa atenção domiciliar diz? Que o atendimento e internação domiciliares, elas ocorrem de modo multidisciplinar, né? Que atua no nível de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. E aqui eu acendo essa informação, porque gerou uma discussão, né? Uma discussão ótima, muito enriquecedora, de que essa internação domiciliar, esse atendimento e internação domiciliar, só poderá ser realizado por indicação médica com expressa concordância do paciente e da sua família. Quando a gente fala de indicação médica, não é que apenas, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que o atendimento e internação propriamente dito, né? Ele não está querendo dizer sobre uma prescrição de medicamentos apenas, né? Como é um atendimento multidisciplinar, nós temos aqui enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, ok? Então, a gente não está falando de prescrição de medicamentos, a gente está falando dessa indicação que só o médico pode fazer quanto ao atendimento e internação domiciliar, tá? E além disso, né, isso só vai poder ocorrer, essa atenção domiciliar só vai poder ser efetivada com também a expressa concordância do paciente e de sua família. Expressa concordância é de que eles vão assinar algum termo, eles vão deixar aquilo expresso, né? De fato, de que estão concordando com essa atenção. Eu digo isso, né, só acendendo aqui para o nosso foco do concurso, porque as questões tendem a dizer de que essa indicação, por exemplo, é de um farmacêutico, essa indicação é de um fisioterapeuta, né? E a gente já sabe que é uma indicação médica, né? Junto da concordância aí do paciente e da família, né? Quanto ao subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, né? Que também é o terceiro e último subsistema, né? Alguém arrisca em dizer o ano? 2005. Isso, tudo bem. Incluído na Lei 8080, né, de acordo com uma lei aqui de 2005, a Lei 8080 é de 90, certo? E esse subsistema foi incluído nessa lei no ano de 2005, né? Serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, que vai atuar tanto na rede própria do SUS ou rede conveniada, ou seja, sistema privado, por exemplo, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, né? Então, muito tranquilo, até disse ontem, pessoal, esses subsistemas são bem tranquilinhos, né? Não tem muito que a gente se desesperar, não. Só se atentar mesmo para as informações. O que as questões tendem a dizer é que a acompanhante tem direito a dois, que a parturiente tem direito a dois acompanhantes. Não, a gente reforça que é só um, né? Que é de livre escolha dessa parturiente, né? Que traz aqui no parágrafo 1º. O acompanhante de que trata o caput desse artigo será indicado pela parturiente, né? E até uma colega trouxe também a discussão de que, de repente, na realidade do SUS, né, não é bem assim. Infelizmente, pode acontecer, né, de um hospital querer, por exemplo, de que a gestante seja acompanhada apenas de mulher, já que está ali em alojamento conjunto e não é interessante uma figura masculina, né, que seria possivelmente o marido dessa parturiente. Mas aí eu disse, vamos se desligar da realidade, né? Nesse momento de concurso, a gente está no submundo de concursos, em que a gente tem que seguir o que está escrito, né? Então, aqui está falando que é, de fato, uma indicação da parturiente, e é isso. Além disso, as ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que se trata esse artigo constarão no regulamento da lei. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido no caput desse artigo. Essa informação, as questões de concurso podem dizer, por exemplo, de que essas informações, né, do que diz respeito aos subsistemas, eles têm que estar, por exemplo, no centro cirúrgico, né, que não é um local do hospital que é visível para todo mundo, obviamente. Mas aí vocês lembram que essas informações ficam aí determinadas em locais visíveis da dependência, geralmente na recepção, né, no hospital. Tá certo?
A gente conversou também sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, né? O que é de atribuição, o que são esses protocolos, quem é que faz esses protocolos, né? É a atribuição do Ministério da Saúde, primeiro, fazer esses protocolos clínicos, o que é esse protocolo? Esses documentos, né? Propriamente ditos, que orientam a prática clínica do profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, seja o que for, né? Dentro dos profissionais de saúde. E quem faz esses protocolos é o Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, né? A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de Saúde. Então, é essa comissão que faz a incorporação ou exclusão, né? Alterações pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, constituição ou alteração de protocolo clínico, diretriz terapêutica, certo? Então, quem faz esses protocolos que a gente utiliza, né, dentro dos serviços de saúde, na atenção básica, a gente tem bastante protocolo de infecções sexualmente transmissíveis, a gente utiliza muito. Protocolo de atendimento à pessoa com tuberculose. Então, é um documento que vai nortear a nossa prática, né, enquanto profissionais de saúde. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Isso aqui a gente desenvolveu bastante ontem, né? No que diz respeito a esses protocolos. Eu creio que, na verdade, faltou até um slide. Mas o que eu poderia reforçar ainda, né, dessa questão do protocolo, é de que, na ausência, por exemplo, até ilustrei a situação da pandemia, né, por Covid-19. Então, na ausência, vou anotar aqui rapidamente para vocês, como informação, né, essencial diante desses protocolos, na ausência de um protocolo de saúde direcionado a determinada situação ou doença, o que é que se faz, né? A gente vai adotar as medidas, que eu digo, profissionais de saúde, né, instituições de saúde, vão adotar medidas que estão estabelecidas pelo Ministério da Saúde, certo? Em segunda instância, a gente adota medidas publicadas, né, enfim, determinadas pelas secretarias estaduais de saúde, né? E, por fim, a gente adota medidas também das secretarias municipais de saúde. O que a gente também tem que fixar é de que essas recomendações da Secretaria Municipal de Saúde levem em consideração o que o Estado está dizendo, né? E o Estado leva em consideração o que a União está determinando diante daquela necessidade de saúde, tá certo? A gente viu também que, por exemplo, na ausência de protocolos, né, o SUS entra com a importante contribuição das comissões permanentes em saúde, né, quando a gente vê a produção da ciência, a produção de estudos, de artigos, a produção de dissertações de mestrado, em que a gente tem aí a contribuição da formulação, ou enfim, de elaborações, né, que podem contribuir em determinadas situações de saúde, necessidades de saúde, tá certo? Por hoje, alguma dúvida a mais que a gente possa esclarecer? Aqui eu reservo esse momento para isso mesmo. Vocês, por favor, me digam. Alguma dúvida a mais? Ingrid, Oi, Germana. eu fiquei com a dúvida, eu estava vendo uma questão, não sei agora onde está. Na esfera municipal, por exemplo, quem é o responsável pela direção na esfera municipal? Se caindo numa questão de concurso, né? Aí tem lá representantes da secretaria municipal, da respectiva secretaria, aí tem a outra opção, secretário municipal. Qual é a correta? Representantes da respectiva secretaria ou o secretário? É assim, eu fiquei meio confusa com isso. Eu sei. Tu tens a questão aí, não? Não, eu não achei, eu estava procurando aqui. Ele fala secretário ou Secretaria Municipal de Saúde? Fala secretário municipal de saúde. Uma opção. E a qual é outra a outra? opção, representantes da respectiva secretaria.
Quem é o responsável por essa direção única, entendeu? Entendi. É porque na neutralidade da lei, Germana, a gente tem que os representantes é a Secretaria Municipal de Saúde, né? Ou representantes. Eu vou só escrever aqui no bate-papo, por exemplo. Por que que eu não marcaria essa alternativa do secretário municipal de saúde? Porque, assim, dentro do direito público, né, direito administrativo, a gente tem um princípio chamado impessoalidade. Sim. Impessoalidade. O que é isso? Eu vou até escrever. Essa impessoalidade é dizer assim, quem for da administração pública, primeiro que não pode trazer a sua pessoa. Veja que em nenhum momento da aula eu estou falando de Bolsonaro, ou estou falando de Camilo, ou falando de algum prefeito, porque justamente eu não posso, né, para não infringir com esse princípio da impessoalidade. Então, se Sim. essa alternativa traz secretário, Fica aí, incorreto, né? né, então fica incorreta. Então, vem como representante da secretaria, de fato. Mas é bem. Acabei de falar. Mas é isso. Então, percebam assim que nas aulas a gente não vai falar de fato, né, da pessoa. Percebam também que, por exemplo, naquelas placas que a gente vê, placas do governo, seja municipal, estadual, federal, e que está ali informando questões de licitação, preços, né, quantos milhões está sendo investido naquela obra, percebam que em nenhum momento também vai estar ali. Aqui é um governo de Camilo Santana, né? A gente vai ver, aqui é um governo, aqui é uma obra do governo do estado do Ceará, ponto, né? Porque justamente tem que respeitar, tem que obedecer a esse princípio da impessoalidade, né? Entendi. Deixa eu só escrever aqui. Para uma curiosidade de vocês, esses princípios é a famosa LIMP, né? Em que primeiro nós temos a legalidade, ou seja, tudo que acontece no direito público, no direito administrativo público, tem que estar dentro das leis. Nós temos, eu vou já mandar, viu? Estou só escrevendo. Impessoalidade, que é isso, né? A gente não trazer a questão da figura propriamente dita, né? Governamental, a gente não. Em termos de lei, a gente não pode fazer isso, né? Lá nos comícios da vida é que a gente vê o negócio saindo da coisa. Limpe. Impessoalidade. Impessoalidade. M vem de moralidade. Moralidade. P. Meu Deus, o que é P mesmo? Publicidade. Ou seja, tudo que o direito público, né, faz, o direito administrativo público tem que ser publicizado. Inclusive, está lá no nosso objetivo do SUS, o primeiro, né, quando é identificar e divulgar os fatores determinantes e condicionantes de saúde. Então, a publicidade vem também a garantir isso. E, por fim, a eficiência, né? Esse poder público ele tem que ser eficiente. Então, só uma informação a mais para vocês. De repente, se utilizem disso. E, a partir disso, a gente consegue formar um raciocínio, né, para resolver uma questão, como você bem fez, né? Foi só uma palavra-chave e conseguiu resolver a questão. Algo mais que a gente possa esclarecer? Sim, é só esclarecendo, né? Aqui é um acrônimozinho da palavra LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui, o que é isso? São princípios da administração pública. Está lá dentro do direito administrativo. Quando tem concurso que inventa de colocar direito administrativo, né, para a gente, da saúde. Mas é bom, a gente tem um entendimento da sociedade como um todo, das leis, né, do que nos rege, do que é no nosso direito, onde é que o nosso direito começa, onde é que o nosso direito acaba, né? E é isso, pessoal. Ninguém mais vai falar? Aquela questão que fala sobre epidemiologia. Certo. A resposta, ela não está explícita na lei, não, né? Ela...
Não, porque ali está pedindo um entendimento, né, por parte do candidato diante do termo epidemiologia. Certo. E a epidemiologia vem justamente para conhecer, divulgar, né, investigar esses fatores relacionados à saúde. Mas quando a gente vai para a vigilância epidemiológica, aí tem, lá na lei, viu? Vigilância epidemiológica. Onde é que vai estar isso? No artigo 6º da Lei 8080, que é o campo de atuação de SUS. Ele vai citando, sabe? Ele vai citando aqueles 15 campos de atuações. Aí, depois que ele cita, ele vai dizer: entende-se por vigilância epidemiológica, isso. Depois, entende-se por vigilância sanitária, isso. E também saúde do trabalhador. Ele dá esse conceito, né? Para a gente poder se apropriar e gabaritar as questões, bem lindamente. Algo mais, Germana? Germana, obrigada, viu, pela sua participação. É muito bom quando a gente conta com... Edilson hoje está cansado. Edilson, meu pai se operou de catarata e ele que está de repouso, mas parece que você também está hoje, né? Bem resguardado. Algo mais, pessoal, que a gente possa falar? Esse simulado foi um pontapé inicial, né? Com certeza a gente vai ter outros momentos de resolução de questão. É uma estratégia sempre muito válida. A gente resolver questões da banca, né, para a gente entender o perfil daquela banca. Vocês percebem, não sei se vocês perceberam, mas esse perfil da FGV é de trazer assertivas, né, 1, 2 e 3, para validar ou não, né, enfim. Então, requer realmente uma leitura atenta. Não traz aquelas questões de comando, por exemplo, assinale a incorreta, né? Esse, inclusive, é um perfil bastante comum lá da SEB, né? Trazer a incorreta. Que no mundo dos concursos, elas são julgadas como questões mal elaboradas, assim. Não é de interesse estar testando a atenção, né? Ou desatenção do candidato. O interesse da banca, do concurso, realmente selecionar aquele candidato que se apropriou do assunto, né? Tem realmente o domínio, enfim. Mas a FGV, uma banca muito respeitada, tem esse contexto, né, de trazer questões por assertivas. Demanda uma leitura, né, e atenção a mais. Ele só acordou às 3h30, imagina. Vamos descansar então, pessoal. Por fim, algo mais para a gente poder encerrar? Então é isso. Eu agradeço a atenção de todos, aos que ficam, né, até o final. Eu sempre digo que quem fica até o final tem sua vaga garantida, tem seu valor, né, tem aí seu comprometimento. Então é isso. Boa noite a todos.